a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se senta aí, por favor. Abra o seu coração. Abra também a sua Bíblia. João, capítulo 6, versículo 32. João 6, 32. Lembrando os irmãos também que nós estamos no jejum. 21 dias de jejum, começamos segunda-feira. Mas se você não estava sabendo, fique sabendo agora. Pode continuar conosco o jejum. Fique conosco, vamos jejuar. É o jejum de Daniel. E você vai acrescentar nele ovos e carne branca, que é peixe ou frango, ou pode colocar os dois também, se você preferir. João 6, versículo 32, diz assim, versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Pai, fale conosco. Fale conosco. Use o pregador. Use aquele que, ó Pai, recebeu a oportunidade de ministrar sobre o Senhor, sobre o seu nome. Que a sua unção flua. Que flua a sua unção, Pai. A unção de ensino que o Senhor já liberou sobre a sua igreja, seja liberada mais uma vez, ó Pai, seja ativada sobre nós. Abra os olhos espirituais, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Repreenda toda ave de rapina, tudo aquilo que é roubar a mensagem. Ó Pai, as pessoas estão em casa, Deus, agora eu repreendo toda distração, Pai. Tudo aquilo que o inimigo quer usar para distrair, usando o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Ó Deus, em nome de Jesus, circunstâncias domésticas, eu repreendo agora toda distração, em nome de Jesus. Amém. Estava meditando, irmãos, nessa palavra, esse texto, aqui de João 6. E é tão interessante que esse capítulo ele começa no versículo 1 com a multiplicação dos pães. O contexto ainda está relacionado ao começo de tudo aqui, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. O assunto do pão, o contexto de pão, ainda está ligado
o fato de Jesus ter feito uma multiplicação de pães e peixes, mas aqui vamos ficar com o pão. Porque o que aconteceu aqui? Jesus, após multiplicar os pães, a multidão começou a seguir Jesus, inclusive seguir com tanta dedicação que eles foram capazes de atravessar de uma cidade a outra. Seguindo Jesus, eles perceberam que Jesus havia ido em outro barco e eles foram a pé pelas margens atrás de Jesus. E se você ler o versículo de número 25 em diante, versículo 26, Jesus, ao invés de elogiar aquelas pessoas pela dedicação de ter seguido, ido até ele, Jesus vai fazer uma censura, vai repreendê-los. Porque Jesus conhecia o coração e a intenção daqueles homens e mulheres. E ele vai dizer assim: vocês estão me seguindo não porque vocês querem aprender de mim, não porque vocês viram os sinais, mas vocês estão me seguindo porque vocês querem fartar de pão. Vocês querem multiplicação de pão. Eu posso dar pão para vocês e por isso vocês me seguem. E o versículo 27 ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Em outras palavras, Jesus não está questionando a questão do empenho, do esforço, da dedicação. Ele está tratando a motivação. Ele fala: trabalhar e não pela comida que perece. Ou seja, todo esse esforço para buscar algo terreno, todo esse esforço para buscar algo de Deus, mas algo terreno, algo que perece. Ao contrário, você deveria trabalhar, se empenhar, dedicar-se a algo que vai durar para a vida eterna. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo para aquela multidão: eu tenho algo a mais para oferecer para vocês. Vocês estão me seguindo para saciar a carne, mas eu posso matar a sua fome espiritual. Aqueles homens queriam um pão, ainda que multiplicado por Deus, era um pão terreno, um pão natural. Jesus tinha uma proposta superior, ou seja, é como se Jesus falasse para eles o que aconteceria se vocês empregassem toda a sua dedicação no reino, toda a sua dedicação naquilo que é eterno, toda a sua dedicação nas coisas de Deus. É por isso que lá em Mateus 6, versículo 23 em diante, e Jesus começa a trabalhar uma teologia das pessoas deixarem de focar aquilo que é terreno e focar naquilo que é espiritual, ao ponto de ele chegar no versículo 33 e falar: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, concentre todo o seu esforço para buscar aquilo que é eterno. E quando eu vejo, irmãos, essa pandemia e a quantidade de pessoas se desviando, você não ouviu errado, se desviando, afastando da fé, talvez seja, falo com temor isso, muitas pessoas estavam seguindo Jesus porque elas se fartavam. Muitas pessoas seguindo Jesus porque Jesus estava multiplicando pães. Muitas pessoas seguindo Jesus porque seguir Jesus atraía bênçãos. Eu não quero faltar a ética e tocar nos nossos colegas pastores, mas campanhas que só oferecem conforto e bem-estar para as pessoas.
7 dias de campanha, 7 semanas de campanha para receber algo, 15 dias de campanha para receber aquilo outro, e só toma, receba isso, receba aquilo, Deus tem isso, Deus tem aquilo outro, e só toma pão, até tem milagres, até tem, porque a oração, a busca, até tem milagres. Mas uma busca por uma multiplicação. E a motivação é receber algo de satisfação pessoal. Eu quero matar a minha fome, humanamente falando. E é tão interessante, eu não vou entrar nisso aqui, eu quero ser mais breve hoje. Se você ler a teologia de Paulo, por exemplo, na carta aos Filipenses, quando ele vai apontar ao Deus desse século, ao homem que só quer algo para si, ele vai chamar de Deus do ventre. Deus do ventre, ou seja, um Deus, o ego é chamado de ventre, ou seja, a comida, o Deus da satisfação pessoal. Ou seja, existe uma teologia que Paulo combatia já no seu tempo, que Jesus também combateu, que é a teologia da satisfação pessoal. Eu creio que Deus prospera, irmãos, eu creio que Deus prospera, mas o problema do desequilíbrio da teologia da prosperidade é ficar entregando tudo ao tempo todo para as pessoas. Eu vou ungir você para que você seja rico, milionário. É igual hoje a teologia, irmãos, eu tenho amigos coaches que são sérios, mentores sérios, mas hoje a coisa desequilibrou. A gente o tempo todo pega o nosso celular, toda hora tem alguém falando assim: eu vou te ensinar a ficar milionário em 2 dias, eu vou te ensinar a ficar rico em 4 dias. Como é que você tem um telefone e não fica milionário o tempo todo, e essas coisas entrando na igreja? Tem que ficar rico, tem que ficar milionário, tem que receber. E essa teologia do coach também entrando, e a gente, pão, eu quero receber, Deus, como é que eu faço? Eu quero ficar milionário, eu quero ficar rico, e aí, quando a crise vem, quando não tem mais o culto, quando não tem mais a campanha, quando não tem mais o pastor para ficar pondo a mão na cabeça e ungindo no culto, aí as pessoas vão fazer o que da vida? Pessoas que não foram ensinadas a ter uma motivação correta diante de Deus. Pessoas totalmente dependentes de homens. Pastor, unge minha casa, unge meu carro, unge meu sapato, unge minha cabeça, deixa beber óleo ungido. O pastor está pregando contra a unção? Não estou pregando contra a unção. Eu estou pregando contra a superdependência que as pessoas têm das estruturas do homem. Nós, irmãos, se você pegar Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, se não falha a memória, quando ele fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a conclusão disso, o motivo pelo qual Deus deu os ministérios, os dons ministeriais, era para levar a igreja à maturidade. E a motivação do nosso coração está intimamente ligada à nossa maturidade com Deus. A igreja moderna se tornou uma fábrica de desviados e desigrejados. Olha o nosso evangelismo. Vem para Jesus, para de sofrer. Vem para Jesus que Ele resolve os seus problemas. Vem para Jesus porque Ele vai abrir uma porta de emprego. Vem para Jesus que Ele vai te curar. Vem para Jesus para o seu casamento melhorar. Agora, Jesus faz essas coisas, mas essa não é a essência do Evangelho. Não é a essência do Evangelho. Vamos fazer festas para atrair pessoas. Eu não sou contra fazer as coisas na igreja. Eu acho que nós precisamos ser igual ao Paulo mesmo, fazer de tudo para com todos.
Mas se a base da igreja for festas e eventos, o dia que o evento acaba, a pessoa vai embora. Porque como diz o pastor Luiz Hermínio, da forma que você atrai, você precisa sustentar. Jesus está censurando uma multidão, porque essa multidão estava buscando por coisas terrenas, perecíveis. Ele estava dizendo assim, ele não estava questionando a busca, ele estava alinhando a motivação. Me busque por algo. Trabalhar pela comida que perece, não trabalhar pela comida que perece, mas trabalhar pela comida para a vida eterna. E quando nós falamos de uma busca, aí no versículo 32, o povo começa então a questionar, a multidão começa a questionar Jesus e diz: Jesus, Moisés deu o pão no deserto, deu o maná no deserto. E Jesus então começa a questionar a aplicação profética do maná, a tipologia do maná. E ele diz: não foi Moisés quem deu, meu pai é que deu o maná. Quando nós lemos Hebreus capítulo 10, versículo 1, a palavra diz que a antiga aliança era apenas sombra dos bens vindouros. Jesus estava ensinando para aqueles homens que o maná, na verdade, falava dele. E quando nós lemos o texto do maná, não vou ler esse texto, eu quero ser bem breve, você vai abrir na sua casa depois, Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 15. A relação, aqui nós estamos falando sobre motivação e busca de coisas eternas. A relação do maná no deserto, de como aqueles homens deveriam se portar diante do maná, fala muito da nossa busca a esse pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus. Por exemplo, você olhando para aquele maná, era interessante que quando Deus mandava o maná pela manhã, os homens saíam das suas tendas e eles poderiam comer naquele dia o tanto que eles pudessem comer, o tanto que eles aguentassem comer. Eles comiam, a Bíblia chama a palavra de gomer, um gomer por cabeça, ou seja, a palavra gomer fala comer na medida certa. Eles se alimentavam diariamente na medida certa, nem faltava e nem sobrava. Eles estavam plenamente alimentados. E não poderia guardar o maná para o dia seguinte, porque os irmãos bem sabem que o maná, se fosse guardado, apodreceria, porque Deus queria uma expectativa que todos os dias pela manhã aqueles homens tivessem a expectativa: Deus vai mandar o pão. Guardar o maná é apodrecer o maná. E quando nós olhamos para a nossa relação com Jesus, há uma frase que me marca muito e sempre que eu prego esse texto vem no meu coração. Essa frase eu não lembro de quem é, mas ela está no livro do pastor Luciano Subirá, O Conhecimento Revelado. Essa frase é assim: o problema de muitos cristãos é que eles dão 3 refeições quentes para o seu corpo por dia. 3 refeições quentes ao seu corpo por dia. E um sanduíche frio por semana ao seu espírito. O resultado da nossa igreja, da nossa fábrica de desviados, da nossa produção de desigrejados em massa, é uma igreja anêmica, desnutrida, pessoas que se alimentam uma vez por semana. Quando se alimentam? Eu conheço pessoas que desde quando começou a pandemia não conseguiram assistir um sermão completo pregado na igreja. Ah, pastor, é tão difícil, né, pastor? Em casa é complicado.
Mas quando é uma série da Netflix, irmão, até os dentes escova com o celular no espelho. Até interage. Vai ter uma morte assim, ai meu Deus. Falta de alimentação. Sabe o que Jesus estava tentando ensinar? A busca pelo pão vivo diária. 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 A pior coisa que tem é crente de que domingo a domingo. Domingo a domingo. Crente que só come domingo. Irmão, desculpa te falar isso, mas se você só se alimenta domingo, você está desnutrido. Você está anêmico, espiritual. Eu queria fazer um desafio, você que só se alimenta de Jesus aos domingos. Eu quero fazer um desafio para você. Você vai ficar na sua vida física, carnal. Você só almoça e janta domingo. O resto da semana você só bebe água. Faz isso, por favor. É um voto. A gente, pastor, recebe pessoas das mais diversas. Hoje pelo WhatsApp, potencialmente no mundo todo. Fala assim, pastor, eu estou fraco. Tem gente que é igual galinha de Angola. Tá vendo assim, tô fraco. Tá fraco o tempo todo. Você conhece a pessoa na igreja, ela tá fraca. Aí passa o mês, como é que tá? Tô fraco. E agora? Tô fraco. E agora? Tô fraco. Só fica fraco. Só fica fraco. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu fiz uma dieta restritiva muito intensa. E eu estava assim, muito dedicado à dieta, muito dedicado, restritiva, e ali treinando pesado, emagrecendo. E eu me lembro que eu comecei a me sentir tonteiro. Tem um dia que eu precisei apoiar em algo, aí eu procurei o profissional. Ele falou, Nilson, você está comendo menos do que era acostumado, a fraqueza é comum. Então você que não busca a Deus, eu estou sendo um pastor sincero em dizer para você, a fraqueza é normal na sua vida. Talvez você nunca ouviu isso assim com tanta direto para você aqui, ó. Dá um zoom na minha mão aqui, Dani, por favor, aqui, ó. É para você. Se você não se alimenta de Deus, a fraqueza na sua vida é normal, é comum. Comum. Pastor, estou fraco. É normal. Se você tivesse forte, seria sobrenatural. Porque a relação do maná. O que era o maná? Buscar todo dia. Domingo é o dia que você, não sei na sua casa, mas antigamente, irmão, domingo era o dia de comer macarronada, frango. Quem é dessa época aí? Mostrou a idade. Todo mundo levanta. As pessoas da equipe que estão aqui, tem algumas pessoas aqui da equipe que levantou a mão. Tudo tem acima de 30 anos. Tudo tem aqui, ó. Olha, todo mundo acima de 30 anos. Mostrou a idade. Que antigamente era normal. Domingo era a maionese, a macarronada, frango. Era comida especial. Ou seja, domingo claro que é uma comida especial. A gente vai ter ministros que vão ministrar o nosso coração. A gente vai ter um grupo de louvor que vai ministrar o nosso coração, que vai tocar a gente por causa da unção, a unção que estava sobre Davi. A gente vai ter os irmãos, o abraço. É a comida especial, é a lasanha, é o cupim casqueirado, é o churrasco, é a maionese, é algo diferente. Eu não estou pregando contra isso, por favor, mas se a gente não tiver o arroz com feijão, pastor, eu até leio a Bíblia, mas eu não entendo tão bem. Como ter o arroz com feijão?
Eu aprendi uma coisa, irmãos, a gente pode ter cupim casquerado, pode ter lasanha, pode ir em restaurante chique, mas o que mantém a nossa vida são os famosos arroz com feijão simples, comendo todo dia. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade para orar, mas ora. A relação com o maná. Eu já fui em conferências, irmãos, a gente na Lagoinha, lá em Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, a gente costuma brincar, dizer com os amigos que é um privilégio. É um privilégio. Porque periodicamente tem um bom ministro, está lá o Luiz Hermínio, Subirá, os ministros de louvor da casa, os de fora. Periodicamente você tem uma conferência, você é ministrado. E a gente começou a estudar sobre as conferências. Eu vi até o pastor Lucinho falando. Uma conferência, a melhor conferência que você for no Brasil, com o melhor pregador e o melhor grupo de louvor, ela vai durar no máximo 15 dias. Depois disso ela vai passar. No máximo, o fogo fica 15 dias. No máximo. Se você nutre aquilo que você recebe vai ficar para a vida toda. Você recebe palavras que você vai nutrir, você vai viver aquilo. Eu vivo palavras na minha vida de 10, 15, 12 anos atrás. Mas aquilo que a gente sai, aquele mover, que a gente sai da igreja, uau, eu estou cheio de Deus. Se você não nutrir, no máximo 15 dias, você volta a ser a pessoa que você sempre foi a vida toda. Preguiçoso para orar, preguiçoso para ler a Bíblia, preguiçoso para as coisas de Deus, santidade zero, volta a ser a mesma coisa. Porque o relacionamento com Deus, ele é como o relacionamento do povo com o maná. E quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, o próprio Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso o Senhor vai dar amanhã, o Senhor nos dá o pão de ontem. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus capítulo 6, versículo de número 11. O sermão do monte, a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão para quando? Hoje. Para quando é o pão? Hoje. Senhor, estou buscando o pão de hoje. Eu estou buscando o pão de hoje. Irmãos, eu me lembro uma fase da minha vida que eu me dispus a orar muitas horas por dia. E eu cometi um erro muito grande, apesar de ter ido orar. Às vezes eu colocava o joelho no chão e orava 6 horas direto, 6 horas, de 6 da manhã a meio-dia. E ficava o resto da semana sem orar. Essa semana sem orar. Aí um dia eu descobri que se eu não pudesse orar 6 horas, se eu pegasse 6 horas de oração e dividisse por 7 dias e orasse o período curto, estou orando todo dia, era melhor. Tem pessoas que pegam a Bíblia para ler e lê grandes porções. Aí só abre ela depois de um mês. É melhor a gente ler um capítulo por dia, todo dia, do que ler 7 capítulos por semana. É melhor a gente orar 10 minutos por dia, 10 minutos todo dia, do que orar 1 hora, uma vez por semana. Porque o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento diário. Todo dia. Maná. E a conclusão do texto, Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você se alimentar de mim, eu vou saciar a sua fome. Irmãos, tem uma fome no nosso coração, que Jesus já se ofereceu como pão vivo para saciar, matar essa fome. É interessante que quem tem fome quer comer.
Quem tem fome quer comer. Nós precisamos de fome espiritual para Jesus ser esse pão. Sabe o que aconteceu aqui no final do capítulo? A multidão começou a ir embora. Começou, ó, embora. Deu linha, como diz no Rio de Janeiro, deu linha a pipa. Vai embora. Jesus olhou para os seus discípulos. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Porque multidão, que o coração não está em Deus, mas naquilo que Deus pode fazer. Quando a palavra dura vem, o confronto de Deus vem, elas simplesmente querem ir embora. Tem muitas pessoas, e nós pastores, nós não vamos ter que identificar o joio do trigo, isso é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer isso. Mas tem muita gente dando cabeçada, muita ovelha dando cabeçada. Quem dá cabeçada em pastor não é ovelha, é bode. Quando a palavra de Deus chega, a palavra dura chega, quem não está com a motivação certa vai dar as costas e vai embora, porque não está mais satisfazendo a carne dela, a carne, o ventre dela. O problema de toda essa herança da teologia que nós temos neopentecostal é que ela formou uma geração de pessoas mais clientes e consumidoras do que servas. Se não me agradar, então eu vou embora. Aí rodam 300 igrejas, nunca vai agradar. Aí elas viram desigrejadas. Aí eu nunca mais vou ser membro de igreja nenhuma. Aí elas começam a pregar: Deus não precisa de igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao longo do meu ministério pastoral, eu conheci pessoas que se achavam independentes. Elas iam para a igreja, algumas tinham carteirinha de membro. Mas ela, deixa eu só dar um exemplo aqui simples. Ela, por exemplo, se tivesse um divórcio, o pastor ia saber do divórcio depois de 1 ano, boca do terceiro. Como é que está o casamento? Ah, sabia não, divorciei. Aí você fica pensando, que tipo de pastor sou eu? Que uma ovelha não é capaz de comunicar: estou atravessando uma crise e eu preciso de ajuda. Isso já aconteceu, irmãos. Eu já vi isso acontecer. E quando a palavra chega dura, a pessoa vai embora. Mas Jesus, eu estou concluindo, em vez de pegar e ficar consolando os discípulos, eu vou mudar o meu sermão aqui agora para vocês, vou pregar algo aqui para vocês, não. Ele falou: vai embora vocês também. Vai embora. Vai embora, vai. Aí levanta o Pedrão. E Pedrão fala: Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna.
É engraçado que a nossa música a gente fala para onde iremos, né? Mas a Bíblia não é para onde, é para quem. Pode conferir o texto, não é para onde iremos, é para quem iremos. Porque em lugar físico e geográfico nós temos muitos lugares para ir. Agora, para a pessoa nós só temos Jesus, só Ele. Vale a pena ouvir palavras duras, desde que venha dEle. Porque o pão dEle, a comida dEle, é vida para a nossa vida. É vida para a nossa vida. É vida para a nossa vida. Esse dia eu estava meditando no pastor Márcio, ele contando para nós como foi a experiência dele do seminário. A cultura hoje é outra, a gente entende isso, mas como ele contando para nós, uma reunião pastoral, que todo dia quando ele chegava num seminário, todo dia, o professor apontava para a porta e falava assim: vai embora. Vai embora. Vai embora, não é lugar para vocês, vai embora. E o professor todo dia falava com a classe: vai embora, isso aqui não é para vocês, vai embora. E eles permaneceram. Na verdade, aquele pastor, aquele professor estava alinhando motivação, para aqueles homens pensar se realmente o ministério era lugar para eles, ou se eles podiam fazer qualquer outra coisa na vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde mais do que nunca Deus quer alinhar a motivação do nosso coração. Tinha muita gente apaixonada com estruturas. Muitas pessoas que a igreja, escuta o que eu estou falando no espírito. Essa mensagem aqui é uma mensagem simples, mas eu estou falando no espírito. Muitas pessoas que gostavam do clube social. Muitas pessoas apegadas ao abraço, à pessoa, ao sentimental, ao emocional, ao estar junto, ao comer. E Jesus sempre é segundo plano. E quando essas pessoas perderam a estrutura do clube, não sobrou nada. Não restou nada. Muitas pessoas apegadas ao ministério: eu faço, eu canto, eu prego, eu viajo, eu sou conferencista, eu sou professor de escola. E aí quando não sobrou mais essas coisas, não tinha nada. Tinha nada. Muitos pastores apaixonados pela noiva de Jesus, e quando não tinha mais as pessoas, não sobrou nada. 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 Eu estou pregando para mim. Quais são as nossas motivações? Por que a gente está seguindo Jesus? Por que a gente está indo atrás de Jesus? Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Vamos orar. Pai, traz a revelação para nós do Evangelho genuíno. O rebantai andarabacata rasoteriquitarabase. Nos enche, Senhor. Coloca uma intensidade no nosso coração na Tua busca. Mas coloca também a motivação certa. Nós queremos lutar, batalhar não pela comida que perece, mas pela comida que é para a vida eterna. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Ajuda a nossa igreja, Senhor. Irmãos, é estranho a gente lembrar e nós estamos vivendo, sim, irmãos, uma perseguição política contra a igreja. Isso é fato. E não é de agora, vem de um tempo. Há uma perseguição contra a igreja. Não estou dizendo aqui por omissão, por favor, estou dizendo no sentido nacional. Há muitos apontamentos, a igreja isso, a igreja aquilo outro, pastor isso, pastor aquilo outro, a mídia batendo. O politicamente correto. Pessoas tentando tirar textos da Bíblia, os irmãos viram isso? Pessoas tentando atualizar a Bíblia. Agora, o período que a igreja mais cresceu na história da igreja foi exatamente o período de perseguição da igreja. Temos relatos históricos, inclusive o Dr. Rodrigo Silva, um arqueólogo cristão adventista, tem escavações comprovadas de cultos subterrâneos em cemitérios, que eram escavações subterrâneas na época. Códigos secretos de cultos, para indicar locais de cultos. E esse período a igreja crescia, profeticamente. O mundo todo da época, o mundo conhecido da época, os confins da terra naquele tempo era a Espanha, né? O mundo todo conhecido da época ouviu a mensagem do Evangelho de uma igreja escondida em cavernas, mas que manifestava a glória de Deus. Pastor, quando foi que a igreja começou a se perder? Foi a partir do ano 300. Foi quando a igreja saiu das cavernas e foi para os palácios. Então a igreja começou a se perder. Nós não sabemos o que Deus tem para o Brasil. Pastor, o senhor quer uma perseguição no Brasil? Não. Claro que não. Eu quero poder fazer como eu sempre fiz. Poder ir no mercado e falar de Jesus no mercado, na padaria, no açougue. Mas se uma perseguição chegar no Brasil, de pronto, já vai sair muito corrupto dela. Muito joio já pula para fora. Muito lobo já sai. Porque só fica quem está disposto a perder tudo por causa do Abba. Nós tivemos na Lagoinha um pastor da faixa de Gaza pregando. E ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele contou testemunhos e testemunhos de coisas de violência que eles sofreram. De repente ele começou a ver a cara de espanto da gente que estava lá. E ele falou assim: eu não trocaria com vocês. Porque apesar da perseguição, nós vivemos a essência da igreja verdadeira de Cristo na terra. Um pastor na faixa de Gaza.
Deus abençoe. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito, esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.